Tô. Boa noite, Nescau. Como você está? Diretamente de Curitiba, não Curitiba é dessa isso? vez. A última vez que nós falamos, você estava nos Estados Unidos, né? E lá se vão quase 3 anos, Mari. Por incrível que Caramba, deve ter pareça, sido. foi julho de 2019. Eu tinha Caramba. recém-chegado, aham, eu tinha recém-chegado nos Estados Unidos, fazia 2 meses que eu estava lá, e a gente se falou e foi bem legal também. Fizemos uma entrevista que foi bem show também, né? Mas essa Aham, vai ser tão ou melhor do que aquela que nós nos falamos. Porque, gente, eu conheço o Nescau há zilhões de anos, né? é, Todo mundo que eu tô trazendo aqui, eu falo isso, o pessoal deve falar assim, meu Deus, essa turma é tudo Matusalém. Mas ele tem esse rostinho aí de bebê, mas ele já tem 33 anos de experiência em fitness. Olha ele aí, todo bonitão. Ele é um fitness coach e personal trainer. E nas redes sociais, ele tá como exatamente o que está escrito ali, Coach Nescau. Eu já vou te apresentar, Nescau, mas é que a gente vai dando aqui um enrolation para começar, porque o povo chega, liga, vem do trabalho, aí sim, começa a falar assim, perfeito, deixa eu ver o que esses caras vão falar, né? Porque perfeito, sempre a gente traz temas que envolvem a galera dos 50 a mais, e desta vez nós vamos abordar um tema que é um mito, né? Que idoso não pode pegar pezinho, idoso não pode fazer força. E você vai desmascarar tudo isso, não é mesmo? A gente acaba. Esses dias eu participei de um podcast de um amigo lá em Florianópolis, e eu falei para ele: a gente tem algumas décadas de atividade física, e É você, pelo verdade. menos, no mínimo 2 décadas, né? Da época da Body Systems, né? Que a gente se conhece, né? Mas que eu tô no É, mercado desde sim, sim. 83. Que a gente meio que trabalhou junto, né? É isso mesmo, é isso A mesmo. Você gente era está no mercado treinador, algumas. né? Hã? Você era treinador, não era Sim, na Body Systems, dos isso. programas, né? Aham, isso. Eu atuava aqui em Curitiba, né? Normalmente. É, Mas assim, sim. é bem interessante porque hoje em dia muita coisa tá. Algumas pessoas elas não se ligaram que tipo eu estou envelhecendo, nós estamos envelhecendo e a população brasileira principalmente está ficando mais velha, né? E muitas das pessoas querem fazer aquelas coisas do ha-ha, uhu, e de repente o que eu falo para os meus alunos, né? Hoje eu tenho 3 alunos com 60 a mais, né? Uma senhora de 67, que é a vovó, tem o vovô de 72, que é o doutor Ricardo, e tem a avó, agora que tem 90 anos. Ela vai fazer 91 daqui um mês. Inclusive vai ter um baile e eu estou convidado para ir dançar com a vovó no baile. Gente, fala o nome dela que ela vai ficar super feliz. A vovó de 67 é a Solange, o doutor Ricardo tem 72 e a avó Lucy, que já é bisa também, né? Ela tem 90 anos, indo para 91 daqui um mês. Nossa, ó, daqui a pouco eu acho que eu tenho esse vídeo aí da Lucia. Eu vou pedir que é o Isso, vídeo do da link vovó Lucy, isso. da Da vovó vovó Lucy Lucy. fazendo, Isso. treinando, porque É, é show, é muito legal mesmo, meu Deus do céu. Eu fico pensando nisso, né? Eu estou sempre conversando aqui com vários profissionais e sempre falando isso. A nossa geração foi criada fazendo atividade física, digamos, academia e coisa e tal. E à medida que nós vamos envelhecendo, a gente está perdendo esse contato com a academia, porque não é mais como era antes, né, Scal? A sim. gente saía todo mundo junto, ia para pizza, ia para o vinho, viajava, se divertia. E hoje em dia parece que está todo mundo meio robotizado, né? Embora eu tenha falado aí há um tempo atrás, né, numa live, sobre será que a gente vai ser substituído pelos robôs, né? Que aí até o Jaime Aham. coloca isso. Mas às vezes eu fico olhando e falo, gente, o ser humano está perdendo a emoção. Ele que está ficando robô e não o robô que está ficando humano.
E isso acho que é uma coisa que nos diferencia, né? Esse contato. Então, hoje tem uma busca muito grande para os profissionais de educação física como que você já chegou aos 50? Daqui um mês eu faço 54. Cara, essa carinha de baby engana pra caramba. Eu ia falar assim, bom, ele deve estar com seus 40 e pouco, né? Mas eu falei, não pode ser que só eu estou envelhecendo, ele também. Não, né? É isso Eu eu acho que. digo. Pode falar, pode falar. Eu vejo que a gente está envelhecendo, e os nossos alunos também, e a forma que a gente conduz a aula, a interação, tem que continuar cada vez mais ligado, cada vez mais amoroso, né? Não é só ir lá treinar com uma nova geração que põe fone de ouvido, entra, treina, fica meia hora e sai, ou nem faz a amizade, né? Ó, tá vendo? O Jaime tá duvidando que você tem, quanto você falou? 50 aí? 54, meu aniversário é no Olha dia aí, 13 de maio. olha só, tá. 13 de maio então já passou, né? Já foi. Porque Não, hoje, dia 19 de junho, então, dia 13 de maio é meu aniversário. Já passou. É que eu já ainda tô fez, assim, hein? sabe? Sabe quando você ainda tá assim, naquela assim, eu não quero ir. Poxa, Você já tá ficando velho. o Já meu, ne- passou, né? o meu neto, por exemplo, ele tá com 1 ano e meio praticamente já. Então, Meu assim, Deus. é tudo muito quickly. Muito rápido, né? Tudo muito rápido mesmo. A Aham. gente nem percebe o que está acontecendo, quando vai ver já passou. Bom, agora que a gente já fez aqui a introdução, gente, eu vou apresentar o nosso amigo Nescau, Coach Nescau. O tema de hoje vai ser o seguinte, gente. Quem disse que os 50 a mais não podem fazer força? Sendo que o Nescau vai mostrar para a gente que os exercícios combatem as doenças. O Edson Ferreira, que é o nome dele, que eu nem consigo falar, gente, porque eu nunca te chamei de Edson. O Edson Nem eu. Ferreira, pois é, nem a sua esposa, né, como você falou aí nos bastidores. Não. Ele tem a certificação de fitness trainer nos Estados Unidos pela ISSA, né? Se em português seria ISA. Está. Isso. Ele tem pós-graduação em desenvolvimento esportivo pelo COB e pelo... E o que é o IOB? Instituto o quê? Instituto Olímpico Brasileiro. E aí Ok. eu não complementei, mas eu faço parte da Academia Brasileira de Treinadores. Olha, tem que colocar isso no currículo também. Assim, o COB, com o advento da Olimpíada, né, no Brasil, preparou alguns atletas, alguns treinadores das modalidades olímpicas. Nós fizemos, inclusive, um vestibular pré-seletivo para entrar. E na época eu estava atuando como manager, né, da minha equipe de ciclismo, e eu fui um dos selecionados. Então, assim, eu sou um dos 40 técnicos de ciclismo certificados pelo COB, pelo IOB, que fazem parte da Associação Brasileira de Treinadores. Aí você tem treinador de judô, de esgrima, de todas as modalidades olímpicas. Né? Eles Então fizeram não é fraco, várias... não, hein? Não é fraco, eles... não, hein? Mais ou menos. A gente tem história para contar, né? Eles fizeram várias seletivas, né? Várias seleções de vestibulares e casaram. Junto comigo, por exemplo, no ciclismo, tinha canoagem e tinha levantamento olímpico, levantamento de peso, se eu não me engano, uma coisa assim. Que era um grupo que estava. Nós éramos em 120 professores, né? Todos formados, que fomos atrás da habilitação. E essa especialização, ela foi desenvolvida em 2 módulos. O primeiro ano da pós foi desenvolvimento esportivo, uma coisa básica para todo mundo, né? E aí ia para a especificidade no final. E o segundo ano, que eu não fiz, que foi o alto rendimento. Eu preferi não fazer, preferi fazer uma outra especialização mais voltada para a minha área, porque eu já tinha decidido que eu não queria trabalhar mais com o alto rendimento, né? Mas, assim, foi uma experiência muito legal esse intercâmbio com os professores de fora que vieram nos dar alguns módulos específicos para cada modalidade. Poxa, eu fiz aula com um professor que eu li livro dele na faculdade há 20 anos atrás. Então, assim, conheci Gotani, Denadai, Benedito Denadai, fora os nossos amigos pessoais, né? O Palomares, o Abdala, enfim... o Iverson do ciclismo, uma gama de professores que eu já conhecia.
né, Sérgio Gregório, né, também um nome, assim, na fisiologia. Então, assim, as pessoas que eram meus amigos pessoais, que são meus amigos pessoais, me qualificaram, e aquelas que eu tinha como referência, que eu tinha estudado o texto dos caras, eu tive o prazer de conhecer. Né? E foi muito engraçado, né? Porque, entre outras histórias, um dos professores falou assim, então você que é o Nescau. Falei, poxa... Tá famoso, hein, Nescau? E assim a vida segue, né? Mas partindo para o nosso... direcionando já para o nosso... Não, pera ainda, não acabei de te apresentar. Não, pera só. Não, calma aí, que, gente, vai lá. Esse cara tem tanta história que ainda não acabou. E os teus alunos são os privilegiados, porque hoje está difícil encontrar um profissional de educação física que tenha tanta bagagem, tanto estudo e não para de estudar, né? Você também tem o pós-graduação em personal trainer pela Universidade Federal do Paraná, isso. Especialista em treinamento de força e hipertrofia também pela Paraná, e como eu disse, com essa cara de neném, mas ele tem 33 anos de experiência. Mas agora, como você já está querendo falar, eu queria que você me falasse um pouquinho mais, ou se você quer, eu já puxo o filme da Lucy para a gente... enquanto isso, então eu vou pedir para o Jaime colocar o filme da Lucy e a gente espera passar para não sobrepor o nosso som, mas eu queria que você depois me falasse um pouco dessa sua aluna, os exercícios que você prescreve, os cuidados que você tem para essa galera aí, né, que tem mais de 50 anos, e no caso dela, mais de 90. Ela tem 90. Caramba! Daqui um mês. Daqui um mês. Ok. Então, Jaime, se tiver na agulha, é o vídeo número 1 do Nescau com a aluna dele, né, fazendo aula, que eu achei muito, muito, muito legal. Vamos ver se entra aí. Inclusive ontem, enquanto não entra, eu fiz... vai entrar, depois eu comento. Vai, força. Isso, vamos, vó. Vamos. Dá moleza, vó? Quero. Mais alto, vó. A quarta agora, vai, 4. Vai lá, alto. Pode largar. Isso. Vamos, vó. Sem moleza. Mais alto. Aê. Falta só mais 5 agora, vai. Mais alto. Aí, pode soltar. Vamos, vó. Sem moleza. Mais alto. Isso. Vamos levantar esse braço aí, vó. Oi. Mais alto. Aí. Mais 2 só, vó. Mais uma. Vamos, vó. Senão vai ficar gorda, vó. É isso aí. Então, Nescau, show essa sua aluna, né? A gente às vezes fica achando que não pode fazer nada. E como é que é essa tua vivência, assim, os cuidados que você toma para as pessoas não acharem que é só fazer coisinhas simples, né? Na verdade, Mari, eu tenho um pensamento que a gente precisa ter independência e autonomia, né, na terceira idade. Eu treino hoje de uma maneira um pouco mais comedida para que eu possa, com 80 anos, com 90 anos, se Deus me permitir, chegar lá, né, ter a possibilidade de ir ao mercado e carregar as minhas sacolas do mercado. Aquele exercício que passou eu mostrando ela pegando a bola no chão e levantando, porque são movimentos, coisas básicas que o idoso tem que ter autonomia. A vovó, Lucy, ela gosta de ler e de dançar. Ela dança bastante, né? Então, assim,
como ela gosta de ler, se o livro dela cai no chão, ou se o óculos dela cai no chão, ou alguma coisa cai no chão, ela tem que conseguir abaixar e pegar. Simples assim. Né? Eu penso dessa forma. E assim, puxando um pouquinho aqui, eu estava dando uma olhada, e Fleck e Kramer, em 97, né, vocês já devem saber disso, falaram sobre o benefício da atividade física para idosos no combate ao declínio de capacidades funcionais de envelhecimento, porque é normal. Né? A gente vai usando a máquina e vai desgastando. Você, que foi campeoníssima de ginástica aeróbica, eu que já também treinei muito mais que professor, a gente teve um nível de treinamento de atividade física acima da média, né? Mais até do que muito atleta hoje em dia. Então, é óbvio que com 50 anos, com 40, 60 anos, nós vamos sentir algumas coisas que as pessoas normais vão sentir com 70, 80. Porque a gente usou mais, gastou mais e maltratou. Na verdade, nós somos, e os nossos atletas são um laboratório, né? E a gente pega o que eles usam do treinamento e adapta para a pessoa comum. Então, assim, o idoso, hoje em dia, na minha concepção modesta, ele tem que ter autonomia, né? Para fazer as atividades. Imagina, a pessoa não conseguir sentar no vaso sanitário, você quer ajudar ela a levantar sozinha. Então, isso é o cúmulo, né? Uma das coisas que a avó Lucy falou para mim ontem, inclusive, na nossa aula, e toda vez ela repete: eu quero chegar andando no fim da minha vida. Eu não quero ficar gorda, deixa bem sério isso, e eu não quero ficar de cadeira de roda. Sabe? Então, ela falou assim, eu quero andar, dançar, me divertir até muito. Então, eu falo para ela, sabe? A senhora tem um espírito e a cabeça boa. Ela, com 90 anos, ela lê todos os dias. Então, assim, ela faz a atividade física dela dançando, porque ela adora dançar. Ela coloca música, então, durante a aula, às vezes até para. Agora vamos dançar um pouquinho, vó. A gente fica dançando um pouquinho para relaxar e voltamos para o exercício. Por quê? E ela parece bem lúcida, né? Ela tá lúcida. Sim, ela está com um ligeiro esquecimento, né? Mas também, né, a gente tem que relevar algumas situações, né? São 90 anos ali, né? Bom, essa sua história com esse grupo, né? Eu já vou logo mais passar outro vídeo de outro aluno seu. É bem interessante para incentivar as pessoas com essa mensagem, né, da sua aluna Lucy, que ela quer continuar vivendo sem depender de ninguém, sem ficar num hospital. E para isso ela entende que, embora tenha esse decréscimo que é natural, ela está retardando, né, porque ela consegue viver, consegue fazer as coisas e consegue se locomover. Né? E eu sei que você tem um outro vídeo aí de um outro aluno também, que daqui a pouco o Jaime vai colocar, mas deixar claro, viu, gente, que não é, ele também atende online, apesar de estar em Curitiba, atende todo o Brasil, até fora do Brasil, e também atende outras idades. Como o nosso foco aqui é o trabalho de força, de resistência com essa turma dos 50 a mais, eu estou focando nos 50 a mais, mas fala um pouquinho mais dos seus resultados, enquanto o Jaime busca o nosso segundo vídeo aí, para mostrar uma outra aluna sua. Chegou aí o nosso vídeo aí. Vamos ver se eu consigo fazer uma sequenciazinha. Então, essa é a vovó, a vovó Solange. Alternado. Ela é um amor, assim. Tá ali, ela também, ela não fazia nada de atividade física. Um comentário assim, hoje, inclusive, ela fazendo o levantamento terra, nossa, foi muito legal, assim, porque ela estava com a posição bem direitinha. Você vê que a pessoa que nunca foi para uma academia, diferentemente da gente, né? Aprender a fazer o movimento, a executar o movimento é muito prazeroso. E a pessoa virar para você e falar: oi? Quantos anos ela está? A vovó, 67. Olha só. 67. Com a postura excelente, né? Com a postura muito boa. Sim. A gente procura enfatizar isso,
né? A E eu tô consciência vendo corporal, que, eu tô vendo principalmente. que você tá dando treino na casa dela e você improvisa com o equipamento que ela tem, né? Ou o seu. Não, esse é meu. É meu. Olha que Eu carrego legal. tudo. Inclusive, eu tenho uma mala de viagem grande no meu carro, aquela maior, tem até corda naval lá. Olha que delícia. Então a pessoa é só te chamar, você já tá todo É, equipado. eu entro na casa da pessoa com aquela mala, os caras falam, Jesus Cristo, O que ele veio o que fazer, vai né? sair de dentro dessa mala? Aham. A hora que eu tiro a corda naval, todo mundo, sem exceção, tem vontade de morrer. Meu Deus, até o cachorrinho aí faz parte da atividade, tá de olho, né? Sim, essa cachorrinha ela é uma figura porque ela me ama. Eu tenho que ficar dando aula, às vezes, com ela no colo. Que legal, que legal. E ela faz aula já há bastante tempo e você observa essas mudanças, né? Que o trabalho de Sim, sim. Ó, força e de inclusive, resistência esse dão. movimento que ela fez agora de elevação lateral, ela tem um problema no ombro esquerdo e ela não conseguia levantar o ombro acima da cabeça. A Olha, mão, o braço acima da cabeça. Então, assim, ela faz aula normalmente com a filha. Quando ela tá sozinha, é porque a filha dela viaja a trabalho, né? Porque ela é dentista, ortodontista, e ela viaja fazendo curso. Então, quando ela tá sozinha, eu faço uma coisa mais específica, aí eu faço os videozinhos e tal para mostrar. Às vezes eu faço vídeo com elas juntas também, mas assim, o foco realmente é mostrar para as pessoas com mais idade que elas podem começar agora, não importa, né? E tem estudos falando já, eu não vou conseguir ter tudo aqui na mão, mas que tem relação. Eu até vi um profissional de educação física falando esses dias, eu até repostei o vídeo dele, porque eu achei muito interessante, dei uma acrescentada no texto só, mas com algumas outras informações, mas as pessoas não leem texto, né? Não leem, você tem que mandar mensagem para o cara ler, por favor, leia o texto, não veja só o vídeo tem uma informação curta, o texto é um pouco mais direcionado, com referência bibliográfica, enfim, né? Mas brasileiro é preguiçoso. Enfim, e ele falava o seguinte, ele fala, né, o seguinte, que já tem alguns estudos falando que existe uma correlação com a força de membros, principalmente inferiores nos idosos, quanto melhor for a força dele de pernas, de tronco, mas principalmente pernas, vai fazer com que a possibilidade dessa pessoa ter uma demência, um Alzheimer, uma esclerose, enfim, é muito diminuída. Então, eu vejo isso até por algumas pessoas que me cercam mais perto, assim, né? Meu pai teve um ligeiro AVC ano passado, uma das minhas tias também, que é minha segunda mãe, também, ela está na cadeira de rodas, o meu pai caminha, mas com uma certa dificuldade, mas assim, eu ainda falei para ele, falei, pai, você tem que fazer força, você tem que voltar a fazer o que você fazia. Ele fazia musculação, assim, de uma maneira mais conservadora, mas fazia. Eu falei, você tem que fazer força. Então, eu procuro preconizar isso, né? Fazer com que as pessoas façam força. Eu tenho, hoje... eu acho que se você puder exemplificar, a gente está com algumas imagens de força, mas às vezes a pessoa não entende bem esse nosso conceito técnico de força. Então, se você conseguir falar, olha, exercício de força é isso aqui, desse jeito, de uma forma que mesmo quem é leigo entenda nesse caso. Sim. No sentido, em força, até voltando no vídeo da dona Lucy, o lance da força, eu só estava apoiando os dedos dela. É a força para ela levantar e sentar. Ela fez praticamente o movimento todo sozinho, né? Ela conseguir pegar a bola e levar a bola até acima da cabeça, porque de repente ela está em casa, ela tem que pegar um negócio no colo e colocar em cima de um armário. Então a gente procura fazer coisas, movimentos que levem ao máximo possível o que ela faz naturalmente sem pensar, ou fazia, porque perdeu força, perdeu segurança, né, equilíbrio, e é isso, né? A ideia realmente é fazer com que as pessoas tenham independência, isso é o que eu penso, independência para as suas atividades diárias, do cotidiano. A pessoa É o que eu penso também.
sentar e levantar, a pessoa precisa agachar. Isso aí, ó. Olha aí, é um exercício excelente, de... que é o leg press, É. para melhorar a força de membros inferiores. Ah, mas o cara tem 90 anos, não vai fazer isso? Vai. Eu espero chegar um dia da vovó fazer o leg press comigo, sabe? Ela deitadinha, com as pernas estendidas e o meu peito nos pés dela, e ela fazer o movimento do leg press com 100 quilos, que é o que eu peso. O importante é deixar claro que o exercício de força é aquele que a pessoa precisa empurrar ou contrair, pode ser com o uso de equipamentos, né? Quer dizer, esses todos que a gente viu aí da musculação. Isso, a puxada para costas. São indicados, sim, né? Porque quando uma pessoa procura um profissional de educação física que tem boa reputação, que estuda pra caramba igual o Nescau, ele vai saber adaptar os exercícios para qualquer problema. Agora, é claro, se a pessoa já está machucada ou tem uma lesão, ela vai procurar um fisioterapeuta para corrigir aquele problema. Caso contrário, a recuperação da força, e você falou muito bem, né, por meio de, você viu, com um elástico, com uma bola, às vezes com a força do próprio corpo, sentar e levantar, porque uma das coisas que você falou dessa pesquisa, e eu também até discuti com colegas meus, né, não vou trazer essa polêmica para cá, mas muitos idosos, eles vão ficando em depressão, tristes e dentro de casa, porque perderam a força na perna. E aí eles param de fazer um monte de coisa que eles faziam e, consequentemente, toda aquela tristeza, toda aquela mágoa, aquela incapacidade, sim, pode gerar uma demência. Então, às vezes a gente está aqui imaginando, mas qual a importância da força nas pernas? Poxa, se locomover, de fazer e ter essa independência de sentar e levantar até para ir no banheiro, ou, como você disse, colocar alguma coisa no armário e coisa e tal. Mas eu observo muito que essa tristeza pela velhice tem a ver com o fato de não se locomover mais. E aí, claro, né, começa a intoxicar o cérebro, as conexões dos neurônios começam a diminuir, aí a pessoa entra num caminho sem volta, né, para a demência. E até porque a atividade física, ela oxigena o cérebro e traz todos esses neurotransmissores que são muito importantes para o equilíbrio mental. Então, eu acho isso muito importante de você ter trazido essa pesquisa que fala, né, sobre força nas pernas, porque às vezes eu vejo isso, né? Não sou contra aquela ginástica na cadeira, de forma alguma, mas eu acho que os profissionais, apesar de darem a atividade física o tempo todo sentado, deveriam investir um pouquinho mais também na força das pernas dessas pessoas, né? E não só ficar o tempo todo sentado só porque é idoso. É isso que eu me refiro. Quer dizer, a ginástica ela tem que envolver todo o corpo, como você mesmo está falando, né? E essa pesquisa, eu acho que ela trouxe bem isso. E você falou de uma coisa que eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre sarcopenia, porque assim, as pessoas não entendem, né, o que é sarcopenia, como é que é na prática, numa linguagem bem simples. Então, na verdade, se você tem uma atividade regular, né, você proporciona com que o seu sangue flua melhor, que as suas veias tenham um fluxo sanguíneo um pouco mais próximo de, vamos dizer assim, da normalidade, né? Mesmo quando você vai tendo declínio das funções por causa da idade, né? O que as pessoas precisam entender é que não é o fato de, então eu preciso correr. Não precisa correr. Você precisa se exercitar de uma forma regrada e contínua, assim como a gente escova os dentes, assim como a gente toma banho, assim como a gente troca de roupa, assim como a gente come. O grande problema é que as pessoas, até pelo brasileiro não ter muito hábito, né, em relação a outros povos, né, as pessoas de outros países, de já vir da base, na escola, com fazer atividade física por prazer, porque isso vai levar a uma longevidade. Você falou ali da pessoa ficar
fraca, só sentada, e a gente passou por um processo aí há 2 anos atrás, em que, por exemplo, o meu pai, que era um cara super ativo, fazia tudo, ele, não posso sair de casa, não posso respirar, não posso abraçar, não posso pegar sol. Isso aí afeta a cabeça da pessoa. Se a gente ficou em determinado momento deprimido, eu mesmo tive dia que eu levantava da sala, do quarto e descia e deitava no sofá. Vou fazer o quê? Não posso nem ir ali na esquina? Falaram que eu não posso? Imagina uma pessoa que já viveu uma vida, né? Tá ali já no final da sua vida, da sua jornada, né? Fala assim, pô, mas agora que eu podia, né? Falaram que é tão... Eu ouvi falar a vida inteira que o sol faz bem. Agora eu não posso pegar sol, né? Então, assim, isso afeta, é bem o que a gente está falando, sabe? Aumentou muito os casos de pessoas que, por ficarem fechadas, não poderem fazer nada, e tinham uma vida, vamos dizer assim, normal, de atividade, de fazer suas coisas no mercado e tal, e uma coisa acaba levando a outra. Aí o cara entra numa depressão aí que ele não vai ter vontade de fazer nada mesmo, né? Que é o caso, por exemplo, do meu pai. Né? A gente teve lá agora, tem 3 semanas, e conversa com ele, fala, ele está se movimentando, mas você vê que precisa ter alguém ali para incentivar. Porque ele motivação... não mora em Curitiba? Ele não está em Curitiba? Não, meu pai mora em Londrina. Ah, é longe. É longe, 400 quilômetros. A minha mãe mora aqui, né? Se fosse aqui, nossa, a gente ia dar um jeito de amarrar ele, amarrar o seu Elias e fazer ele fazer os negócios. Mas, assim, porque é difícil isso que você falou, é uma grande realidade. Eu observei que praticamente os idosos, principalmente, eles entraram numa depressão que, se os familiares não observarem, eles eram uma pessoa antes daquele fato mundial fatídico, cheio de equívocos, né, que a gente sabe, mas que agora alguém precisa pegar no tranco, né? Não pode deixar eles tem que reaprender, né? Exatamente. E, na verdade, eu acho que para reverter o quadro, né, Mari, um quadro de depressão ou de falta de vontade, você tem que começar no passo a passo, né? Eu ontem, inclusive, brinquei com a vovó, Lucy, falando assim, vovó, que eu tenho 2 anilhas de 5 quilos, né? Eu falei, quinta-feira, né, nós vamos pegar as anilhas e vamos dar a volta na quadra. Ela falou, você tá doido? Aí eu sempre brinco com ela, falo assim, ó, a senhora não quer sair no shopping, pegar sua sacolinha e carregar sua sacola? A senhora não quer ir no mercado e fazer isso? Então, assim, ela, não, eu vou fazer. Então, o primeiro passo ela já deu, porque a cabeça dela, ela fala que ela vai fazer, que ela consegue. E ela tenta. E uma coisa que é legal, que o Jaime acabou de colocar uma imagem, quando a gente fala de força, né, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas vai ser hipertrofia? Não, olha aí, ó, o treino de força não tem nada a ver com a musculatura ficar gigante. Isso é hipertrofia, é outro nível, as pessoas pegam pesos absurdos. Não é o caso, a gente está falando de treino de força, que é para não ter a tal da sarcopenia, que é o quê? A musculatura, o músculo, flácida, né, vai ficando flácido, e se o músculo sem fica força, flácido, né? Ele não consegue, ele é como se fosse um elástico que puxa o osso. E aí é por isso que a maioria dos idosos acabam acometidos de osteoporose, que é a falta de atividade física e de sol, né? Então o osso esfarela e eles estão andando, quebra, cai, e estatisticamente 6 meses depois eles vão, né? O pior inimigo é a quebra. Por conta disso, acabam morrendo, né? E a gente fala também para as pessoas que o lance de você trabalhar a força não é porque o cara tem que ficar igual o Schwarzenegger, é outro nível, mas ele tem que ter condição de pegar uma cadeira, levantar a cadeira e tirá-la do lugar da frente dele, né? E isso aí é diretamente ligado à sarcopenia, né? Que é a falta de força, de músculo. E aí o povo fala assim, tem que fazer uma atividade de impacto, mas assim, é muito complicado, porque a pessoa entende isso como se ela estivesse capulando para cima e para baixo, e não é. O simples fato de você subir uma escada, você está tendo um impacto na articulação do joelho, do tornozelo, do quadril.
E isso que vai promover com que ele tenha mobilidade, em que ela não tenha uma osteoporose, porque, lógico, o cara ficou parado, né? Não tem irrigação sinovial, não tem nada, porque o cara tá ali parado, não quer fazer nada, ele mal levanta para ir no banheiro fazer xixi, as atividades normais. Então, assim, a gente precisa realmente que os profissionais, principalmente da área da saúde, né, da educação física, eles se conscientizem que a gente está ficando velho. As pessoas o problema é que, assim, não existe uma preparação, então só os mais velhos, digamos assim, os profissionais mais velhos, como você e eu, e mais uma galera que eu tenho entrevistado aqui, tem essa consciência de que o corpo não é mais aquele que, quando eles nos acompanhavam nas aulas de aeróbica, pular, fazer acontecer, e que agora nós precisamos continuar fortalecendo a musculatura deles, com exercícios de força, mas com uma forma diferente. Enquanto a gente conversa aqui, eu vou pedir para o Jaime colocar o nosso terceiro vídeo, sem o áudio, por favor, que tem tudo a ver com o que você está falando. Quer dizer, uma galera ali fazendo, olha só, crossfit, mas de uma forma exatamente do jeito que você está falando, com pesos e tudo mais, uma galera 90 a mais, né? Mas não aquele crossfit que talvez eu faça ou você, né? Então vamos ver aí. Eu acho que vai estar sem o áudio, a gente pode continuar falando. Mas olha aí, ó. Olha lá, tá vendo? Exatamente o que você falou. Ó, a dona Lucy levantando, ó. É isso, a dona Lucy levantando, ó. Isso, é isso aí mesmo. Quer dizer, fazer atividade física para poder, no dia a dia, levantar de um sofá, colocar um negócio lá na caixa, que já me vai passar novamente. Olha lá, carregando a sacolinha do mercado, é isso aí. É isso mesmo, olha lá. Guardou o negócio lá em cima, levantou do sofá. E isso aí tá puxando para a força de membros inferiores mesmo, é bem isso mesmo. Eu tenho uma colazinha aqui, porque tem o nome de um cara que eu não consegui decorar, né? Professor Monchiuri. Tá, mas aí você vai falar em que momento ele, porque aí eu corto o vídeo e edito. Não, pode ser nessa sequência mesmo. Tá, então emenda a conversa e vai lá. Eu vou pegar uma colinha aqui, porque eu não lembro o nome do cara. Não, professor... mas não fala da colinha, não. Você já fala direto. Tá. Então, gente, o professor... Pode falar, pode ir. O professor Monchiuri, da Universidade de Montreal, ele acredita que o cérebro do idoso escolhe uns caminhos mais rápidos. Né? Se você pratica atividade física de uma forma regular, tem essa rotina no seu dia a dia, você consegue melhorar o seu estilo de vida, né? O seu cérebro ele vai pensar de uma forma mais objetiva. Não é tão rápido quanto o cérebro de um jovem. Por isso que o jovem, né, nós já fomos. Por isso que o jovem erra muito. E o idoso, ele erra um pouco menos. Porque ele, inclusive, cita nesse estudo que ele percebeu que os idosos conseguem usar, ao mesmo tempo, os dois hemisférios do cérebro. Então, você tem uma resposta mais lenta, mas mais assertiva. Então, assim, são coisas, né, que se você pratica isso, ela não vai diminuir com a idade avançando, ela vai só aumentar, né? O que é bom, assim, é você sempre, que as pessoas observem a diferença de um profissional que estuda, traz as pesquisas, né, mata a cobra e mostra o pau, tá, o tempo todo, né, que vocês viram, ele trouxe a pesquisa da importância do trabalho de pernas, não só do ponto de vista físico, né, de poder levantar, sentar, mas o quanto isso impacta na mente. Quer dizer, a pessoa que não tem força nas pernas, rapidamente entra em depressão, e você, inclusive, trouxe o caso do seu pai, mas eu te daria aqui inúmeros casos de pessoas que ficaram muito mal pós-Covid. Sim. E que está difícil de recuperar, porque às vezes eles moram sozinhos, entrou em depressão e não consegue sair.
E você trouxe aí o outro caso, né, falando exatamente dessa pesquisa, que também eu vi, é bem interessante, que o idoso ele consegue caminhos alternativos, porque o cérebro criou várias conexões, diferente do cérebro do jovem, que ele não tem tantas conexões, às vezes, quer dizer, ele tem bastante neurônios, mas ainda não com conexões muito estabelecidas, ou que é a tal da experiência da sabedoria, né? E uma coisa que todo mundo acreditava, eu inclusive, quando fiz faculdade, é que a gente, à medida que vai envelhecendo, vai perdendo neurônios. A realidade, o que ocorre muito e com todo mundo, à medida que nós vamos evoluindo, é que sim, a gente perde neurônios, só que o neurônio que ficou viúvo, ele precisa ser estimulado para buscar um outro que também está viúvo, e aí ele se conecta de novo. E a atividade física, isso que é importante, ela é um dos estimuladores para que você tenha novos caminhos neurais, porque o importante é as conexões, né? É a forma como você mesmo falou dessa pesquisa, eu interajo. Agora, como é que a pessoa quer ter mais conexões? Ficando sentado o dia inteiro em casa, vendo um horror de televisão, vendo os da pena da vida, que é crime e horror, que até a doutora Analice, uma psiquiatra, que eu recomendo que as pessoas acompanhem, ela falou muito, ela falou, gente, olha, uma das coisas que acomete o idoso é o transtorno de ansiedade generalizado. Ele ainda vai ficar vendo essas coisas horrorosas que dia após dia não muda, porque esses canais querem focar na audiência do crime. O crime está aí fora, ok, você já sabe, é perigoso? Tá, já sei. Toma cuidado. Então, para de ver essas coisas, porque estressa a cabeça da pessoa. E aí junta o que ela vê na televisão, ficar sozinho, é depressão, é o pior cenário. Então, o que você vem falando para a gente que eu acho importante, que é, pelo menos, desliga a TV, né, e vai para uma atividade física, ou caminhar no parque, ou seja o que for. Olha aqui essa imagem, né, da sarcopenia em idosos, essa frouxidão, né, essa fraqueza muscular que impede que o idoso tenha a sua própria vida. E quanto mais parado ele fica, pior. Então, só para vocês sentirem, gente, a diferença de um profissional que estuda, que sabe o que está falando, sabe como aplicar o exercício, e olha, meus parabéns, porque é raro hoje em dia, às vezes o cara não sabe nem o que é o neurônio que eu estou aqui conversando, mas eu nem traria para cá, para a nossa entrevista, então aqui só vem o debate mesmo. Na verdade, assim, eu falo pro pessoal o seguinte, eu não sou o mais inteligente, o cabeção, mas eu tenho alguns amigos que fazem doutorado, que são mais novos que eu, enfim, mas que estão estudando o dia inteiro, e eu falo assim, ó, eu preciso de um material assim, 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 para isso. Aí o cara me manda o artigo, eu leio, olho e tal, pô, beleza, aí eu discuto com o cara, pô, sabe? Então, acho que a gente tem que realmente correr atrás, né? Muitas coisas nessa relação corpo-mente têm mudado, como você falou, são duas pesquisas recentes e importantíssimas, até para a gente questionar, né? Porque a gente sabe que tem muita gente fazendo pesquisa de doutorado, de mestrado, que induz o resultado. Tanto que eu questionei, eu falei assim, tá, peraí, é a falta de força nas pernas que desencadeia a demência, quer dizer, a parte muscular mesmo, biomecânica, cinesiológica, ou porque a pessoa não tem força nas pernas, ela entra em depressão, qualquer pessoa entraria com força nas pernas ou não, ficar ali o dia inteiro sentadinha sem ter o que fazer. Então, assim, tem coisas que nós temos que questionar, quer dizer, ajuda o outro, quer dizer, a pessoa pode até falar, eu tenho força nas pernas, eu consigo levantar e sentar, mas passo o dia sentada sem atividade física. Isso vai promover, sim, toda essa demência e o Alzheimer, porque é a falta de interação, de relacionamento social, de estar com as pessoas. Assim como o músculo, quando ele se contrai, ele bombeia sangue para o coração, para o cérebro. Então, as coisas hoje, cada vez mais, estão interligadas. E eu fico feliz. E você fala, não sou inteligente, não. Claro que é. Muito acima da média. E você estudou fora, viveu fora. Então, tem uma supervivência, né? Mas eu sei que, né, a modéstia impede de falar, mas seus alunos, felizmente, né, eu deixaria minha mãe treinar com você tranquilamente, sem medo, coisa que eu não faço, né? Pena que eu estou aqui, né? Você está aí em Curitiba e eu estou aqui em São Paulo, porque às vezes eu falo, cara, eu vou junto,
para ver. Quando eu vejo o professor, eu falo, Deus é pai, você não vai fazer aula com esse cara. Pode parar. Pode parar. Esse cara vai te fazer dar pirueta, rodar, fazer coisas que na idade dela, 84, indo para 85, não dá, né? Bom, para a gente encerrar aqui, eu quero te fazer aqui mais uma... Antes de você fechar, é só para dizer que esse estudo que eu citei do Dr. Moshiuri está no New England Journal of Medicine. E o cara ainda mostra onde está para ninguém duvidar. Muito bem, muito bem. Ele fala várias outras coisas também a respeito da pessoa com 80, com 90 anos, né? O bom disso tudo é que eu estou conseguindo vivenciar isso na prática com as pessoas dessas idades, né? Dessas faixas etárias. Eu tenho um de 60, quase 70, eu tenho um de 70 indo para 75, e eu tenho de 90. Né? Então, assim, para mim, isso aí é um enriquecimento que nenhuma faculdade vai me dar. Você poder proporcionar uma vida melhor, um estilo de vida independente, não aquela decrepitude que a gente vê da velhice, só isso já é uma excelente recompensa, né? Eu imagino, assim, de ver... Sim, é bem legal. E assim, as pessoas podem ver a mudança, porque assim, a gente publica ali o vídeo no Instagram, numa rede social qualquer aí, e assim, o povo fala assim, nossa, mas o aluno estava assim hoje, já está assim? Pô, que legal. Pois é. É bom você falar. O grande problema é que as pessoas querem tudo para ontem. Desde sempre. Hoje, ainda tive a oportunidade de falar com um aluno meu, que é médico. Eu atendo muito pessoal assim da área da saúde. Falei para ele, o povo acha que vai emagrecer em 2 meses. O povo acha que vai ficar flexível em 2 semanas. Então, assim, eles querem milagre. E não a gente 60 anos sem fazer nada e acha que em 1 mês, né, já vão ficar ótimos. Agora, o importante que você está falando é que não importa a idade. Agora não adianta mais começar. Não, adianta sim que dá. Adianta sim. Não importa se você vai ter 5, 10, 15, 20 anos de vida, você tem que ter uma vida independente, com qualidade e saudável. Né? Mas eu tomo remédio para pressão. Pô, eu também tomo, e eu tenho 50 anos. Ué, faz tempo. Gostei dessa imagem. Neurônio, o cérebro aqui sou eu. Tirei 10. Neurônio. Agora aqui, deixa eu só você falou algum momento aí comigo, antes da gente entrar, sobre as doenças crônico-degenerativas, né, como demência, Alzheimer. E como isso vai acontecendo. Então, para a gente encerrar, né, e fechar aqui com chave de ouro, né, como que você traz essa relação com os exercícios também de força? Eu sei que nós já falamos bastante, mas eu quero reforçar para a gente fazer o encerramento aqui. Eu acredito que o profissional que está à frente de um trabalho com uma pessoa idosa ou com um grupo de idosos, ele precisa, além de procurar saber o que cada pessoa tem especificamente, para poder canalizar, fazer com que essa pessoa tenha prazer fazendo atividade física. Porque esse pessoal mais velho, dificilmente é uma pessoa de rato de academia como nós. Passou a sua juventude, início da vida adulta dentro de uma academia. Essas pessoas, elas trabalharam, criaram os filhos e pronto. Só as atividades diárias. Aí você vira com uma pessoa de 70, de 80 anos, falando, não, você tem que fazer uma atividade física para você morrer fortinho, saudável. Ela fala, mas eu não fiz nada até agora. Mas tem que fazer. Então, assim, a gente precisa realmente se conscientizar, se capacitar, ir atrás de estudos, questionar, né? Principalmente, a nossa realidade, o brasileiro não questiona nada, nem ninguém, né? Principalmente, né, nesses últimos adventos aí, as pessoas engolem tudo o que mandam, e eu acho que assim, você fica meio que refém das informações. As pessoas têm preguiça de buscar informações. O Nescau falou lá que eu tenho que fazer exercício de força para membro inferior, então beleza, vou fazer, mas não vai procurar saber, não vai procurar ver. Eu acho que essa é a diferença minha, sua,
né, que para mim é uma referência também, né, desde sempre. Então, assim, sabe, são as pessoas que estudam, os cabeção, entendeu? Pergunta para um amigo seu que é cabeção, que estuda, como eu faço com os meus. Eu tenho 2, 3 que eu falo, preciso disso. Como é que é isso? E não tenha vergonha. E depois você replica, testa e replica, né? Se capacite e pense principalmente em como você pode beneficiar o muito de vida ou pouco de vida que aquela outra pessoa ali tem, com a sua expertise e com a prática de atividade física. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa, né? A gente está no mundo para beneficiar a existência do outro. Se o meu profissional consegue beneficiar a sua existência, como que eu posso fazer ou traduzir isso para você de uma melhor maneira, né? Para que você tenha prazer na atividade física e que você se sinta bem, que você tenha independência, e você fale assim, poxa, obrigado por você ter me ajudado. Estou bem agora e estou legal. E não é só ajudar aquela pessoa, você está ajudando a família toda, né? Porque uma pessoa doente numa família, eu sei que eu passei por isso, é um transtorno para a família inteira, né? A família toda tem que se mobilizar e às vezes está trabalhando e não consegue parar. Então, assim, essa sua mensagem ela é muito importante porque ela abrange toda a família. E já que a gente vai durar muito, que não seja num hospital, né, num leito de hospital, que a gente tenha bastante liberdade. Antes da gente encerrar, eu quero pedir para as pessoas que nos assistiram, né, quero agradecer em especial ao DPG Jornal, a Anne, que é a proprietária, e a Sueli. Quero agradecer aos seguidores do DPG Jornal que assistiram ou pelo Facebook, YouTube ou Twitter. Quero agradecer também a sua presença, né? Você dedicar aí o seu tempo, dar uma paradinha aí na sua agenda para estar aqui com a gente e agradecer aos seus seguidores, aos meus seguidores também, e ao Jaime, né, que está aqui sempre nos ajudando, nos orientando, né, o jornalista que está aqui dando toda a orientação aqui da nossa live. Então, pessoal, olha, colaborem aí com o canal também, por favor, R$1, R$2, R$5, porque o canal tem as despesas, embora a transmissão pareça, mas está nas redes sociais, é gratuito, eu sempre falo isso. A gente tem essa plataforma de streaming que ela distribui para todos os canais. Então, se você puder colaborar, toda contribuição é bem-vinda, né? Entenda isso como se fosse um ingresso para tanta informação que a gente está trazendo aqui. Se você está gostando, então contribui para a gente continuar trazendo os profissionais que vêm aqui e dão bastante recado. E agradecer de novo. Muito obrigada, Nescau. Estava com saudade de você, de ouvir você falar. Imagina, um prazerzaço. E quanta coisa você trouxe aí de informação. Eu acho que o pessoal amou. Muito obrigada. Você não pede, Mari, você manda. É só você falar e a gente já se agiliza. Uau, tem moral, tem moral. Para mim, também. O prazer é mais meu do que seu, pode ter certeza. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz em saber, porque são anos, décadas, né, de amizade, de profissionalismo, e isso é que é bom, né? Os profissionais bons se unem e vai 10 anos, 20 anos, 30 anos e continuam ali, um ao lado do outro. Obrigada, eu ainda falei para uma das minhas alunas, falei assim, ó, eu vou dar uma entrevista amanhã à noite para uma mulher, já falei bem assim, que para mim é uma referência acima de qualquer pessoa, assim, na área de neurobusiness, de fitness, ela manja muito, né? Olha. E você que nem a gente, não é do mimimi, né, Mari? Vai lá e faz o negócio acontecer. Não. E isso, para mim, como seu amigo, é um orgulho. Aqui a gente está para falar a verdade e melhorar cada vez mais o sistema. E eu também fico muito orgulhosa de ver que as pessoas que eu trago, que eu converso, que eu considerava e considero, continuam evoluindo e crescendo. Então, mais uma vez, agradeço. Boa noite, gente. Muito obrigada. Tchau, Nescau. Valeu, gente. Obrigado, Mário. Um beijo grande. Obrigada.